você pode sentar aqui, Márcio. É porque a sua voz precisa ser captada por isso aqui. Você vai falar muito o computador. A sua voz aqui não, Luizinho. Você está falando aqui, o microfone aqui é sensível. Pessoal, eu estou pronto para iniciar. Muito bom. Pode começar? Não, só um minutinho. Nós temos que esperar a central liberar. Tá legal. Está tudo certo? Me deu aí o 3, 2, 1 para a gente começar. Pergunta para o Pedro que está ouvindo. Pedro, eu vou soltar, tá bom? Então tá. Bramante no 3, Bramante no 1, Bramante no 2, Bramante no 3. Está liberado. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo e para aqueles que vão nos assistir depois, sejam igualmente muito bem-vindos. Nós estamos aqui para dar início ao Fórum do Manifesto de Promoção da Atividade Física no Pós-Covid. É com muita alegria e satisfação que abro essa sessão, passando aqui a palavra já ao professor Luiz Carlos de Oliveira para a sua primeira intervenção. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, inicialmente aos meus colegas manifestantes, que me acompanham nessa sessão, ao pessoal que está aqui presente nessa sala e a todos que nos acompanham pela internet, online, pela plataforma. Bem, na abertura dessa sessão, me foi atribuída a missão para fazer um relato sobre o processo histórico, desde a criação ao protagonismo dos signatários, sobre o Manifesto Internacional de Promoção da Atividade Física pós-Covid-19, urgência de uma chamada para ação. Bem, o contexto gerador desse manifesto se deu, obviamente, em função de que, no final de 2019, a Organização Mundial de Saúde alertava para a presença de um vírus com uma série de casos de uma pseudopneumonia, ou é o que se achava de início, em Wuhan, numa província de Hubei, na China, o que, consequentemente, posteriormente, soube-se que se tratava de uma nova infecção por um vírus denominado coronavírus. E, de dezembro até março, isso foi tomando uma proporção que resultou, em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, através do seu diretor-geral, Tedros Adhanom, determinar a pandemia global de coronavírus. Então, isso acarretou uma transformação no modus de vida do mundo todo. E, fundamentalmente, para quem atua na área de promoção da atividade física, em função do lockdown, da restrição de circulação, dos confinamentos, de tudo isso, impactou toda a saúde e, inclusive, a questão da atividade física das pessoas. Frente a esse contexto, o Dr. Vitor, sempre visionário, sempre à frente aí do tempo, teve a iniciativa de promover a questão da atividade física nessa situação de pandemia. E aí nós, lá do Selafisques, convidamos o nosso grupo de colaboradores, aqui a maioria deles, ou se não todos, assessores do programa científico Agita São Paulo, assessores científicos do Agita São Paulo. Num primeiro momento, então, o professor Antônio Carlos Bramante, a quem a gente carinhosamente denominou como comandante desse grupo, professor Douglas Roque Andrade, professor Francisco Pitanga, professor Lamartine Pereira da Costa, professor Luiz Porto, professora Maria Beatriz Rocha Ferreira e professor Marcos Narras. Foi o grupo inicialmente convidado para discutir a questão da elaboração de um manifesto de promoção da atividade física pós-Covid, porque a gente sabia que o Covid ia passar, mas que as sequelas, que essa condição exigia uma providência para aquele momento específico. Se agregou a esse grupo, posteriormente, o professor D'Artagnan Pinto Guedes, professor Laércio Elias Pereira e a nossa grande última aquisição, professora Ana Maria Miragaia, também hoje compõe o grupo que nós denominamos Comitê Editorial do Manifesto. O grande objetivo desse manifesto
era a urgência de uma chamada para ação. Tá? Então, esse manifesto tinha por função sensibilizar e mobilizar as pessoas, grupos sociais, governos, para a promoção de uma vida mais ativa, né? Considerando os seus benefícios, tanto sociais como para a saúde, e se propunha a ser um documento baseado em evidências que destacava a questão da educação, da cultura local, da regional, a redução das desigualdades de acesso aos bens públicos, tá? Como um caminho para uma vida mais ativa e saudável, uma comunidade mais solidária, destacando-se, sobretudo, a atividade física em relação ao Covid. Então, esse era o grande objetivo desse programa. Muitas reuniões foram feitas, inicialmente reuniões semanais, né? Em torno aí, em meados de maio, junho, isso até o final de setembro. E o ápice desse movimento foi exatamente no 40º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, cujo esse grupo, se unindo com mais um staff internacional, aqui a diretora da OMS, Fiona Bull, e vários outros representantes de importantes instituições mundiais que discutiam a questão da promoção da atividade física, foram convidados a também discutir o manifesto. Assim como o grupo da RAPA da América Latina, outros representantes brasileiros, um staff de diferentes instituições brasileiras, e chegamos ao lançamento. Isso aconteceu no Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, em 2020. A partir desse lançamento, passamos, então, a disseminar essa informação, sempre com uma chamada para ação, que envolviam 12 itens que serão aqui dissertados pelos meus colegas. Fomos buscar transformar isso numa publicação oficial que saiu pela Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, e aqui vai o nosso agradecimento à Revista Brasileira, à própria sociedade. O presidente, na época, era o professor Paulo Guerra, que, de imediato, aderiu ao nosso manifesto, assinou o manifesto e nos ajudou na disseminação desse manifesto com uma publicação, inclusive uma publicação em inglês também, em espanhol, com a construção com infográfico, colocando essa informação à disposição, em princípio, da comunidade científica brasileira e internacional, tá? O que, inclusive, facilita a multiplicação dessa informação por ser uma referência, um documento possível de ser referendado em publicações futuras. Essa é a publicação em inglês, o que dá acesso realmente internacional, e foi feito um infográfico também, que isso facilita muito a comunicação mais popular. Nós tínhamos o nosso infográfico, que mais para frente vocês vão ver que teve uma repercussão muito grande, principalmente na área da educação física, mas esse infográfico é fundamental para a comunicação da informação básica, de forma geral. Na segunda fase de disseminação, buscou-se instituições como essas que vocês estão vendo aí, foram, então, contactadas, convidadas a assinar o manifesto, todas elas são signatárias do manifesto, grupos minoritários, associações, instituições, outras organizações, os representantes da categoria, o CONFEF, particularmente o CREF em São Paulo, mas eu sei que outros CREFs também, assim como a FIEP também assinou o nosso manifesto e nos auxiliou na disseminação dessa informação. Fomos buscar parcerias com outras associações, redes de parceiros, estão aqui exemplificadas o SESI, o SESC, a Associação Brasileira de Academias, a BQB, a BGL, e nós também fizemos parte, a convite do professor Douglas, né, de um grupo de outros coletivos, né, uma rede Vidas Ativas, que envolve uma série de outros coletivos, nós também fizemos parte. Ainda na disseminação, todos os membros desse comitê passaram a integrar nas suas apresentações, nas suas palestras, nas suas participações em eventos científicos, o manifesto, e o que deu uma grande divulgação, uma grande amplitude de pessoas foram alcançadas através de várias palestras. O Dr. Vitor, como sempre, disseminando isso na Rede de Atividade Física das Américas, com auxílio da própria RAPA, disseminando isso por todos os países da América Latina.
Isso em 2021 já foi capa da revista do Confep, não só para você ter uma ideia, isso alcança mais de 300 mil profissionais de educação física que são formadores de opinião. No segundo ano, também, a disseminação sendo continuada, ocorreu um segundo fórum de atividade física no simpósio do Celafisques, e nós, então, havíamos alcançado cerca de 600 instituições. Numa terceira fase de implementação, buscou-se mobilizar esse signatário. Então, foi feito uma sessão, um certificado para que reconhecia o signatário e um segundo incentivo, que seria uma certificação de protagonista, não só o indivíduo é signatário, mas estaria efetivamente realizando alguma ação. Para mobilizar esses protagonistas, foi pensado na criação de um podcast, né? E aí nós passamos a uma sessão de junho até setembro, toda segunda-feira, a divulgar um podcast voltado a um dos 12 itens da chamada para ação. Esse podcast é gravado na voz da professora Karen Sivik, nossa grande parceira, ex-estagiária, grande parceira hoje na área de comunicação do Celafisques, e ele pode ser acessado pelo Spotify, pelo SoundCloud e pelo Anchor, além do próprio Anchor, além do próprio site do Celafisques. Tá? Então, isso pode ser baixado em texto também, inclusive em 2 idiomas, em português e em espanhol, a qual eu, nesse momento, agradeço a colaboração da doutora Kátia Vargas, que fez toda a revisão da publicação em espanhol, e essas publicações dessas 14 diferentes podcasts, né, envolvendo os 12 itens da chamada para ação, eles, e mais 2 episódios de atualizações científicas, nós fizemos questão de fazer atualização científica para 2022, né, resultou no lançamento do e-book, que seria, então, a terceira grande colaboração, o terceiro legado, e hoje já está disponível na plataforma do evento para vocês baixarem o e-book em 2 versões, em português e em espanhol, e nós também vamos mandar para os signatários do manifesto, para a Rede Agita e para a Rede Rafa Pano. Então, isso é um breve relato, né, dentro do tempo que eu tinha, do que foi esses 3 anos de manifesto, e agradeço a todos que, direto ou indiretamente, participaram de toda essa mobilização, que começou lá com um grupo de malucos pequenos, e hoje tem mais de 600 signatários disseminando a importância da prática da atividade física no pós-Covid. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz. Eu gostaria de pedir ao Dr. Pitanga que, por favor, faça a sua apresentação. Já conseguem ver os meus slides? Sim, está perfeito. A tela não está ainda cheia, né? Conseguem visualizar em tela cheia? Sim. Bem, pessoal, então, dando sequência, eu desejo uma boa tarde a todos que nos ouvem. Me congratulo com os colegas que participam conosco dessa sessão do Momento Manifesto, né? E quero dizer para vocês que a gente vai tentar fazer uma breve atualização daquilo que foi publicado na literatura científica após, conforme foi dito pelo Luiz, a publicação do manifesto na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que se deu no final de 2020, né? Então, vejam, de lá para cá, muita coisa já foi publicada e que, obviamente, são situações que não constam no manifesto propriamente dito. Então, é importante frisar, eu não sei se descompartilhou, nós testamos antes, agora a minha tela não está sendo... Ela não está sendo compartilhada. Agora já foi. Está compartilhado? Ainda não.
Então ela descompartilhou. Não sei o que aconteceu. Pelo menos para mim. Eu peço que outros colegas também, por favor. Por favor, pessoal, auxiliem. se posicionem, por Não, favor. não está aparecendo, Pitanga, para mim também, Douglas falando aqui. Que estranho, né? Tenta compartilhar daí. Ah, não. Ele não disponibilizou mais para mim a forma de compartilhar. Eu peço desculpas, mas houve alguma questão técnica aqui que eu não estou conseguindo entender o que é. Deixa eu ver de novo. Vamos lá agora, pessoal. Mais uma vez, pedindo desculpas a vocês, mas eu acho que agora vai dar certo. Deu certo. Deu certo? Sim. E agora ela está em tela cheia, não é isso? Então, dando sequência por conta do tempo, né, é importante frisar que logo no início da pandemia, e aquilo que foi colocado no manifesto reflete essas questões, nós tínhamos basicamente publicações sobre pontos de vista e artigos de opinião sobre atividade física e Covid-19, e tínhamos também artigos que relatavam a importância da atividade física para a redução dos quadros graves de influenza, como também publicações que relatavam o efeito da atividade física para potencializar o efeito da vacina contra a influenza também. E é importantíssimo dizer, pessoal, que nós, no manifesto, chamamos a atenção para essa questão. Então, no item que foi escrito, intitulado Evidências Científicas, nós dissemos que era plausível inferir que os resultados que vinham sendo encontrados em relação à influenza poderiam ser transportados à realidade da Covid-19 por se tratar de infecções com características virais muito próximas. Somente a partir de 2021, obviamente, quando o manifesto já tinha sido publicado, já que isso aconteceu no final de 2020, é que os artigos originais sobre atividade física e Covid-19 começaram a ser publicados na literatura. Então, nesse breve relato que nós vamos fazer, a gente vai tratar rapidamente, atualizando cientificamente os senhores e senhoras com relação à redução do agravamento do quadro clínico, internações hospitalares e mortalidade, redução na infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e a relação também da atividade física com a Covid longa. Então, com relação à questão da redução no agravamento do quadro clínico, internações hospitalares e mortalidade na relação à atividade física e Covid-19, nós resolvemos lançar mão dessa meta-análise, essa revisão sistemática com meta-análise, que foi publicada muito recentemente, agora em agosto de 22, que faz uma compilação das principais publicações já realizadas dentro desse contexto. Então, vejam que interessante, né? Em relação à severidade da doença, os principais estudos já publicados até então, que é um número relativamente considerável, os autores mostram que o fato de você ser mais ativo fisicamente reduz em 34% a probabilidade de você agravar quadro clínico em relação à Covid. Com relação à hospitalização, a compilação dos estudos nos mostram que aqueles que são mais ativos fisicamente reduzem em 36% a probabilidade de haver hospitalização, considerando a Covid-19. E vejam que interessante, com relação à mortalidade, já um número razoável de artigos publicados, e a compilação desses dados nos mostram que aqueles que são mais ativos fisicamente têm 43% menos probabilidade de morrerem por Covid-19. Com relação à questão da infecção, pessoal, por SARS-CoV-2, relativo à questão da prática da atividade física, a gente vai lançar a mão por conta do tempo que a gente tem, exatamente do mesmo documento, já que esse artigo ele reflete e retrata a questão da atividade física e o risco de infecção, severidade e mortalidade por Covid-19, ressaltando que é uma revisão sistemática com meta-análise publicada muito recentemente e que, obviamente, reflete os principais artigos já publicados sobre a temática. Então, com relação à infecção, vejam, não muitos artigos ainda publicados, mas na compilação dos dados dessas publicações, isso nos mostra que aqueles que são mais ativos fisicamente têm 11% menos risco de se infectarem por Covid-19. Vejam que informação extremamente importante, 11% menos probabilidade de se infectarem por Covid-19. E caminhando, então, para finalizar a nossa fala, a questão da atividade física na Covid longa.
Há ainda poucos estudos publicados, não existe ainda, pelo menos que chegue ao nosso conhecimento, uma revisão sistemática com meta-análise, mas nesse trabalho, por exemplo, se fala sobre a importância da atividade física para sintomas prolongados após a infecção por SARS-CoV-2, aonde os participantes do estudo foram submetidos a um programa de treinamento de endurance e de força, e se mostrou, após um mês de intervenção, tanto no grupo que fez apenas telereabilitação, como no grupo que fez a reabilitação tradicional, que o CFS-11, que é um teste que mede a fadiga, foi reduzido após a intervenção de um mês. Além disso, se mostra que houve melhoria no consumo máximo de oxigênio, melhoria no limiar ventilatório, melhoria na força aeróbica máxima, melhoria no tempo de caminhada e melhoria na força de pressão manual. Esse outro trabalho, também publicado com o mesmo objetivo, que fala sobre o recondicionamento físico e psicológico na síndrome da Covid longa e mostra os resultados de um programa de reabilitação com exercícios extra-hospitalares, mostram que, após a intervenção, comparando o pré e o pós-teste, há uma redução na dispneia e uma redução na fadiga. Então, na verdade, além de aumento na força de membros superiores e membros inferiores, como também aumento nas variáveis relacionadas ao consumo máximo de oxigênio na comparação entre o pré e o pós-teste. Nesse sentido, pessoal, e finalizando a nossa atualização rápida do nosso manifesto, nós podemos dizer que as evidências apontam no sentido de que a atividade física pode reduzir agravamento do quadro clínico, reduzir internações hospitalares e mortalidade por Covid-19, pode reduzir o risco de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, além de proporcionar melhoria nos sintomas da síndrome da Covid longa. Era isso que eu teria para colocar. Agradeço a vocês terem me ouvido e passo a palavra novamente para o nosso comandante, o professor Bramante. Muito obrigado, doutor Pitanga, pela excelente apresentação de atualização dos dados científicos. E agora nós entramos numa outra parte do documento, que são as 12 chamadas para ação, que essas 12 chamadas serão apresentadas pelo professor Douglas, pelo professor Maurício e pela professora Ana Miragaia. Então, para que eu não interrompa entre um e outro, já peço que de imediato as 12 sejam apresentadas na sua sequência. Obrigado, professor Douglas. Obrigado, professor Bramante. Você já vem à tela? Sim, já vemos. Maravilha. Então, muito boa tarde a todos e todas. Um prazer novamente me reunir com vocês, e especialmente no simpósio. Mesmo estando em São Paulo, não consegui me fazer presente. Eu estou no meio de um curso aqui na unidade do SESC. Vamos lá. Como ficou pedido para nós aqui falar sobre as 12 ações, lembrar que eu queria reforçar que o manifesto, o Luiz Sapá apresentou isso, né, mas uma coisa acho que muito interessante para todos nós é pensar que uma comunicação científica sempre, né, mas mais especialmente nesse momento que a gente tem ataque à ciência, ataque às universidades, etc., que a gente possa também comunicar para além da bolha dos pesquisadores. Então, além de um artigo científico, o podcast que o Luiz trouxe, acho que a gente pensar em alternativas de como comunicar a mesma informação de maneira diferente, né, em veículos diferentes é importante. Foram feitos webinários também tratando isso. E pegando especificamente as 4 ações da qual eu me coube falar, eu fiz uma nuvem de palavras aqui, interessante que as palavras que mais aparecem nas 4 ações são vida mais ativa, que faz todo sentido, né? Mas também tem algumas questões relacionadas às políticas públicas. Eu optei aqui de fazer uma apresentação me atrevendo a colocar algumas questões artísticas, então basicamente eu vou apresentar algumas fotos e tecer alguns comentários aqui a partir de agora. Então, essas 4 primeiras ações, lembrando também que elas podem ser utilizadas, acho que vale a pena, independente da pandemia, elas seriam aplicadas a qualquer momento histórico, porque elas trazem ações de maneira ampla, né? Obviamente que ela foi motivada pela pandemia de Covid-19, mas eu queria reforçar que é um documento que serve de cabeceira, a gente pensando como tratar as cidades, as políticas, os municípios se tornarem fisicamente mais ativos, né? A população. Então, o manifesto lembra que a gente deve se preocupar com a promoção da atividade física, partindo da responsabilidade individual, ou seja, aquela responsabilidade solitária, sozinha, sempre lembrando que a gente não deveria ter como responsabilidade única do indivíduo, mas também isso tem que estar presente, né? A gente não deveria culpar a vítima por não fazer atividade física.
mas também reforça a importância dos coletivos, né? Então, nós reforçamos na ação 1, eu, você e nós, todos nós, né, deveríamos, junto com as organizações governamentais, não governamentais, instituições privadas, promover o estilo de vida ativo. Então, é um compromisso individual, mas que também se amplia para um extrato maior da sociedade, que é o coletivo, e também as instituições que neles estão inseridas. A gente olhando de longe, né, parece muito homogêneo, obviamente, o planeta, especificamente o nosso país, mas quando a gente chega mais perto, nós sabemos que as políticas públicas, às vezes a gente tem uma aversão a elas, principalmente quando ficamos no discurso. Então, fazemos um convite também, né, que a gente deveria se amparar nas políticas públicas, mas não do que se diz sobre elas, mas principalmente dos documentos que norteiam e que impõem responsabilidades a todos os entes da federação, seja organizações governamentais ou não governamentais. Então, que a gente extrapolasse e não tivesse um receio de se envolver com as políticas públicas, pensando que as políticas públicas são de Estado e não de um partido ou de uma pessoa. E na ação 2, a gente reforça também a importância das desigualdades, né? Ou das diferenças que se dá num determinado grupo populacional. Então, se a gente fosse falar em questões de gênero ou da desigualdade econômica, também lembra que a gente precisa ter um olhar com amorosidade, eu diria, essa palavra não aparece no manifesto, é minha, mas a gente deveria olhar com amorosidade para essas questões e reconhecer essas desigualdades que estão presentes na nossa sociedade, especialmente num país como o nosso, que é extremamente desigual. E há uma importante chamada na ação 2, né, com foco na mobilização das novas gerações, e a gente entendendo que mesmo as novas gerações estão sob também diferenças econômicas importantes, que a gente possa considerá-las e não se conformar com elas, mas militar para que elas sejam minimizadas e que a promoção da atividade física não se furte essa responsabilidade também. Quando eu digo a promoção da atividade física, os atores que são responsáveis por garantir o acesso à atividade física. E na ação 3, nós lembramos, então, da importância de criar políticas públicas, né, sinérgicas, especialmente no que se diz respeito à mobilidade ativa das pessoas, dos coletivos, e que a gente possa também garantir uma democratização ao acesso. Então, é importante olhar também para aqueles setores que a gente não tem tanta, às vezes, proximidade, né? Porque a educação física, a atividade física, a medicina esportiva estão mais no campo do esporte e da saúde, mas existem outras áreas que a gente deveria se envolver e cobrar que as políticas públicas fossem efetivas, né? E aqui trazendo uma imagem da Pangeia, que é o que é conhecido como megacontinente, né? Que há 300 milhões de anos, em tese, era um bloco único. E talvez esse bloco único também não garantisse uma homogeneidade das ações, porque, obviamente, que os coletivos, né, acabam se organizando e se separando, criando diferentes idiomas, diferentes atitudes, tendo culturas diferentes. Então, a gente traz na ação 4 a importância, né, de pensar globalmente, e a gente sugere que seja olhado para o plano global de atividade física, escrito pela OMS, de 2018 a 2030, com conexões também com os ODS 2030, e que a gente possa, de alguma maneira, trabalhar no local. Então, independente mesmo que hoje temos os continentes separados, né, e dentro de cada continente a gente tem muita diversidade cultural e social, então que também a gente possa, de alguma maneira, trabalhar, independente de onde estejamos, com pessoas mais ativas, coletivos mais ativos, e que a gente tenha comunidades mais saudáveis e solidárias. E para que a gente alcance isso, a gente deveria tomar um banho de esperança, para que a gente tenha endurance psíquica, física, enfim, e alegria e determinação para mudar esse quadro que não estamos contentes, né, com os altos níveis de inatividade física, com as desigualdades. Então, que a gente possa sempre se renovar com banhos de esperança para um entorno nosso melhor, uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. E eu passo a palavra para o Maurício e já estou descompartilhando a tela aqui. Muito obrigado. Só um minutinho.
Agora sim. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite de estar junto com esse grupo maravilhoso aqui no Simpósio Internacional de Ciências e Esportes. E, dando continuidade ao que o Douglas comentou, a gente vai falar um pouco mais sobre alguns itens aqui do nosso manifesto, né? Então, o primeiro é em relação à Escola Promotora de Atividade Física. Só que aqui deu uma travada, peraí. Agora sim. Então, a Escola Promotora de Atividade Física. Primeiro, a gente precisa retornar com as crianças para a escola, porque a evasão escolar durante esse período de pandemia foi altíssima. E talvez a atividade física, como forma de retenção desses alunos nesse retorno, seria uma grande oportunidade aí para a gente aumentar e trazer as crianças para dentro da escola mais uma vez e com muita fazendo com que eles voltem a essa adesão aqui, volte para a escola e a gente consiga fazer algumas intervenções, por exemplo, como o recreio ativo de algumas cidades do interior de São Paulo já fazem, e com grande sucesso, grande participação das crianças, muito ativos, inclusive com participação dos professores, auxiliando nesse processo todo do recreativo. Então, a gente pode ver algumas cenas aí, que alguns têm correndo, brincando de pega-pega, e esses aqui jogando o nosso ping-pong, famoso ping-pong. No entanto, também, esse período de aula que essas crianças ficam assistindo às aulas ainda é um grande desafio aí para o nosso comportamento sedentário. E algumas iniciativas já estão sendo realizadas, principalmente, não no Brasil, infelizmente, mas algumas iniciativas no sentido de fazer essas crianças realizar um pouquinho mais de atividade física. A gente tem um exemplo aí da bicicleta, mas tem exemplos de cadeiras, carteiras elevadas, onde as crianças ficam em pé, ou metade da aula fica em pé e faz o rodízio com a outra turma, ou ainda atividades físicas, aulas ao ar livre, né? Isso fazendo com que as crianças também sejam mais participativas nas aulas também. E vejam só, aumentar por um período, por 2 horas, a aula de educação física, né? Foi interessante nesse estudo. Nós temos que aumentar a quantidade de aulas, foi interessante para reduzir, por exemplo, a pressão arterial de algumas crianças. Vejam que as crianças que mantinham a aula comum, teve um ligeiro aumento, mas aquelas crianças que aumentaram a quantidade de aulas de educação física, né, quantidade de aulas de educação física na semana, tiveram uma redução bastante importante, se talvez não estatisticamente, mas clinicamente importante, né? A gente fala assim, nesse novo modelo de escola integral, talvez seja um grande momento para a gente também implementar, talvez, um aumento das aulas de educação física ou um aumento de alguma prática esportiva aí dentro desse período período integral. Além disso, a gente ainda continua com a ideia do Agita Galera, a gente não vai deixar nunca, né? O Agita Galera, plantando a sementinha da atividade física, principalmente nos mais jovens, nos mais novos, para que eles mantenham o seu nível de atividade física mais elevado e que o mantenham durante a sua fase adulta, reduzindo assim a chance de algumas doenças que a gente já conhece. No entanto, é importante esse clima organizacional dentro da escola, entre que todos estejam envolvidos com essa prática ou com essa ideia de aumento da atividade física no ambiente escolar. Então, diretoria, coordenadoria, os professores,
outros colaboradores, até a comunidade participativa, abrindo a escola nos finais de semana. Isso ajudaria bastante a melhorar o nível de atividade física e reduzir o comportamento sedentário dessas crianças, né? Em relação à atividade física em diferentes ambientes, né, como o próprio nome já diz aí, a gente deve ofertar atividade física em todos os lugares. Aqui, no ambiente de trabalho, por exemplo, nós observamos que a cada 30 minutos de parada do tempo sentado e uma caminhada extremamente leve, 3,2 quilômetros por 3 minutos, durante 7 horas do dia, foi capaz de reduzir a pressão arterial em 14 milímetros de mercúrio. Se isso fosse mantido durante os dias da semana, ou durante algum período, nós teríamos uma redução bastante interessante aí das doenças cardiovasculares, principalmente eventos fatais de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. E esse modelo que eu trago mais uma vez, mostrando que a Avenida Paulista, o fechamento da Avenida Paulista por si só, sem nenhum outro tipo de incentivo, já fez com que outras pessoas, ou os moradores que moram ao redor, nas proximidades da Avenida Paulista, começaram a utilizar mais do transporte ativo, reduziu a quantidade de trajetos que fazem com carro, utilizaram mais o metrô. Ou seja, esse modelo de avenida por lazer, fechado, uma grande avenida, que se tornou um ponto turístico dentro da cidade de São Paulo, poderia ser levado para outros locais ou na própria cidade mesmo, para outras regiões, Zona Sul, Zona Norte, Leste, Oeste. Se tivesse esse modelo aí, nós poderíamos também incutir na cabeça das pessoas que a prática da atividade física faz bem, mas por si só, ela já começa a ter um outro comportamento na medida que vê outras pessoas também praticando a sua atividade física, no lazer, caminhando, correndo ou pedalando durante os fins de semana aqui na Avenida Paulista, né? Outro tema bastante importante que vale a pena é a disseminação pelas mídias, né, e pelas mídias sociais. A gente tem alguns aqui, eu até coloquei o meu ali, né, o Instagram meu, tem algumas pessoas aqui que já fazem esse tipo de trabalho. No entanto, como o Douglas comentou, ainda fica dentro daquela bolha, né, na bolha científica, porque se a gente está passando informação de um profissional para o outro profissional, a gente precisa fazer com que esse nosso conhecimento e essas ações, que esses estudos, como o professor Pitanga comentou, cheguem lá na ponta para a população, de fato, se tornar um pouquinho mais ativa, né? E vejam só, né, esse estudo bastante interessante, que a gente tem, cada dia, aumentado um pouquinho mais melhorando a nossa comunicação com as mídias, e mídia escrita, televisiva, sociais e por aí vai. Então, à medida que a gente está aumentando também a nossa relação com esses setores da mídia, também eles acabam também divulgando um pouquinho mais. Eu trouxe um exemplo aí de um artigo que a gente acabou de publicar no JAMA. O que a gente fez? A gente montou um release e aí a gente começou, a imprensa começou a nos procurar, e isso, de certa forma, chega lá na ponta das pessoas que leem esses sites, esses jornais, fazendo com que a informação de que, pelo menos, a atividade física, mesmo realizada, nesse caso aqui, 1 ou 2 vezes na semana, é saudável e interfere também nas questões de mortalidade do ponto de vista positivo, né? E sobre a intensidade adequada, o Dr. Vitor, né, o mais entusiasta nessa relação da atividade física leve, já tem mostrado para vocês e mostrado para o mundo, né, inclusive com algumas evidências científicas bastante robustas, que a atividade física leve, ela tem o seu impacto positivo, né? Mas também outras atividades também acabam, a intensidade deve ser adequada, mas ela deve ser adequada à vontade da pessoa, ao desejo da pessoa, à satisfação da pessoa em realizar aquela atividade física. Porque muitas pessoas acabam não fazendo atividade física intensa porque não gostam, e aí você, mais ou menos, entre aspas, obriga essa pessoa a realizar essa atividade física, ela até começa, mas ela não mantém
porque o prazer não está embutido nessa atividade física que ela desejava, pelo menos, né? Então, esse estudo mostrou aqui o efeito da atividade física de moderada a intensa, mostrando que mesmo esses indivíduos, por exemplo, aqui no lobo temporal, ele tem uma manutenção da estrutura, evitando um declínio de 10 anos, de 2 décadas, desculpa, em relação àqueles indivíduos que realizam a sua atividade física. Ou seja, realizar mais de 150 minutos, ou 150 minutos ou mais, preserva estruturas importantes do nosso cérebro, que no lobo temporal aqui são 2 décadas aqui de preservação dessa estrutura, e esse foi um estudo bastante interessante que o brasileiro Lucas Neves mostrou para a gente recentemente. Ou seja, a intensidade é aquela que te satisfaz, que te dá prazer e que a gente sabe que aquela atividade física, mesmo leve, ela já traz grande impacto para a saúde desses indivíduos. Professora Ana. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Estou conseguindo. Está complicado. Será que foi? Não. Ainda não, Ana. Eu estou com um pouquinho aqui de dificuldade. Ana, a tua apresentação está aberta? Está aberta. Vai no Share Screen e aí clica em cima de sua apresentação aí nessa tela onde aparecem os arquivos. Talvez se só tiver aberta ela, só vai aparecer ela. E vai no Share de novo, abaixo, no canto direito inferior. Vamos ver se ela vai. Eu creio que nós temos também na organização do evento pessoas que receberam sua apresentação, que você nos Sim, pode colocar aí para mim, por favor, porque eu estou tendo dificuldade aqui. Agradeço. Então, eu peço aí ao grupo de apoio, se puderem nos auxiliar nisso, que foi enviado Eu enviei, sim. anteriormente. Estou tentando aqui colocar, eu peço mil desculpas, mas não estou conseguindo que ela vá. Antes ela tinha conseguido ir, mas agora, por algum motivo, ela não está indo. Mas é sempre assim, professora Ana. Essa tecnologia nos prega algumas surpresas. A tecnologia ela tem esse Mas problema. Vamos ouvir aí o professor Luiz, ou mesmo aqui o doutor Vitor, se temos alguém na retaguarda, ou se não, como você vê a sua apresentação, talvez você seguir por ela e
fazer uma sim, eu posso, exato, eu posso Tem fazer. auxílio, né? Eu posso Então, adiantar aqui o que eu tenho, assim, planejado, né? Então, eu vou falar sobre a recomendação 9, né? tá, Passando ótimo. aí, antes de mais nada, boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de dar continuidade, então, ao que foi falado aí pelos nossos colegas, o professor Douglas, o professor Maurício. Eu vou falar um pouquinho sobre a recomendação número 9, né, que contempla justamente o apoio a grupos sociais específicos na atividade física regular, né? Então, com foco nos estudantes, nos trabalhadores, nos idosos, nas mulheres, né, nas pessoas com deficiências, né? E outros grupos minoritários e vulneráveis. A literatura aponta que os desafios atuais e futuros para esses grupos específicos incluem, além da Covid-19 e da Covid longa, a inatividade física e a obesidade. Isso exige, assim, resiliência, mudanças comportamentais e, especialmente, inovação dos governos e da sociedade civil, pois estes grupos específicos possuem identidades diferentes, né? E, com isso, eles têm necessidades biopsicossociais diversas, necessitando de mais atenção e programas direcionados. É essencial, então, que todos tenham essa iniciativa de se exercitar regularmente, com segurança, especialmente, respeitando as orientações comportamentais e ambientais que visam diminuir as chances de contágio pela Covid-19 e outras pandemias, para superar aí o sedentarismo e, assim, levar uma vida mais ativa, inclusiva e solidária. Seria o slide seguinte a esse apresentado. Tá? Um excelente exemplo, né, de iniciativa de inclusão são os programas, né, como o Agita São Paulo, o Agita Mundo, o Agenda Galera, né, chamando a atenção de todos ainda mais agora, nesse período de pós-pandemia. Então, agora, essa foi a recomendação 9, agora a recomendação 10, agradeço aí a ajuda maravilhosa. A 10ª recomendação, então, ela inclui organização de diferentes abordagens para a promoção das atividades físicas, seguindo modelos do desenvolvimento sustentável e de gestão cooperativa, tendo como base o equilíbrio com os ambientes físico, social e econômico. A sugestão para os próximos passos, então, nesse período de pós-pandemia, é justamente a adesão da prática das atividades físicas ao padrão universal ESG, né? Essa sigla que virou sinônimo de sustentabilidade e que se refere ao conjunto de boas práticas que devem ser implementadas inicialmente a partir das organizações, mas também estendidas a toda a sociedade. Essas boas práticas devem assegurar o crescimento sustentável de empresas e organizações e evidenciar a preocupação com o meio ambiente e com o bem-estar social. Trata-se, então, de um novo olhar para a sustentabilidade, como se esta fosse um filtro na hora de se tomarem decisões, pois há necessidade de minimização dos impactos no meio ambiente e também suas devidas compensações. O uso da energia solar é um bom exemplo. O âmbito social deve focar no compromisso de cuidar das comunidades e das pessoas, como, por exemplo, incentivar a promoção da diversidade e da igualdade racial e de gênero. Já a governança deve envolver a gestão de riscos e compliance, a fim de evitar a ocorrência de fraudes e corrupções, né, que podem prejudicar, essencialmente, né, os investimentos, as reputações das organizações, deixando-as menos sustentáveis. É justamente isso que a gente não quer. Né? Com isso, a gente tem aí uma recomendação de alto impacto, a sustentabilidade. A recomendação de número 11, pode passar, por favor, mais um? Ela diz respeito ao forte investimento em políticas e ações
que promovam, por exemplo, a caminhada, o uso da bicicleta, a prática de esportes, jogos, recreação mais ativa nos espaços públicos, conforme anteriormente já mencionado. A pandemia da Covid-19 trouxe mudanças favoráveis ao deslocamento ativo. Com isso, houve grande aumento no número de pessoas que passaram a utilizar a bicicleta como meio de transporte, principalmente nas regiões mais periféricas, e também aquelas que passaram a caminhar mais. No entanto, as ruas escuras e inseguras, a falta das ciclofaixas e de espaços para a prática de esportes nas cidades desestimulam muito a população. Há, então, a necessidade de haver um plano diretor, né, de implantação e manutenção de calçadas, de ruas, de praças, de melhora da iluminação, de incentivo à prática de atividades físicas. Precisamos, então, de políticas públicas que estimulem uma vida mais ativa, que pressupõe também a animação desses espaços através de um processo de intervenção técnica do profissional de educação física, que vise facilitar a criação, né, e também o desenvolvimento de novos hábitos saudáveis, com base especialmente num amplo protagonismo comunitário, né? Então, é essencial irmos para a ação. E, por último, a recomendação número 12, mais um, por favor, que é crucial também. Ela é direta na ação, pois ela enfatiza muito a promoção de uma atitude ativa no cotidiano, no dia a dia, ou seja, para o indivíduo se mexer, se mover mais e se sentar menos, conforme temos enfatizado tanto nas nossas recomendações. É necessário que as pessoas aumentem o número de seus passos diários. Devemos, preferencialmente, acumular pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada ou mais. Sempre que possível, devemos substituir o tempo sentado por atividades físicas leves, né? Como já preconizado, né? Como, por exemplo, ficar de pé e nos movimentarmos, lembrando sempre que na promoção da saúde, todo movimento conta, né? Como já foi aqui levantado, especialmente pelo Dr. Vitor. O grande desafio do pós-Covid para as próximas décadas é justamente desenvolver uma cultura promotora de estilos de vida ativos e saudáveis, em comunidades solidárias, valorizando especialmente os incentivadores de vidas ativas. Vamos todos para a ação. Agradecemos aí a sua atenção. Muito obrigado, professora Ana, assim como estendo os agradecimentos ao professor Douglas e ao professor Maurício, né, pela apresentação. É muito conteúdo para pouco tempo, infelizmente, e passo em seguida, porque houve sempre uma preocupação na elaboração do manifesto, como essas ações repercutem na cidade, onde as pessoas vivem. Então, para tal, eu gostaria de convidar a doutora Andréia, Andréia Salvador, que coordena as ações de promoção de atividade física em Peruíbe, onde conseguiu aprovação junto à Câmara Municipal daquela cidade, uma lei que criou um programa específico. Então, doutora Andréia, muito bem-vindo aí no nosso grupo. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Se aqui, né, se o programa chama Agita São Paulo, é o que a gente faz aqui na nossa cidade. Então, eu vou passar aqui um breve histórico para vocês do que a gente fazia antes da pandemia e o que aconteceu durante a pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha aqui diversos tipos de atendimento, a gente utilizava a Academia da Saúde e outros espaços públicos, principalmente para fazer atividade física ao ar livre. Mas tudo isso só foi possível com o apoio da Câmara, dos vereadores, do prefeito, tanto que a gente conseguiu implantar um projeto de lei para ajudar no tratamento das pessoas com dores crônicas, com exercício, né? Fazendo desde a prevenção ao tratamento, mas tudo isso precisou de um trabalho e um convencimento muito extenso, que com todo o material que o Agita São Paulo passa para a gente consegue levar e implantar tudo isso para ter bons argumentos.
Mas, para isso, a gente também precisou levar a público em redes de televisão, de jornal, para que todos pudessem alcançar esse tipo de informação. Então, aqui a agitação são em todos os eixos. Mas aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, com todos aqueles eventos que a gente já estava acostumado a fazer, Dia Mundial da Atividade Física, Agita Idoso, foi cancelado. E aí causou, né, um fervor, todo mundo ficou muito assustado, muito preocupado. E aí, rapidamente, a gente teve que criar iniciativas para mudar e não deixar essas pessoas paradas, mesmo que em casa. Em todas as nossas ações, até em outros trabalhos que a gente faz aqui, de conscientização de exercício para melhora da dor crônica, da fibromialgia. Mas aí a gente não parou. Então, a gente fez as nossas ações em casa, ainda fazendo a família participar de tudo isso. Então, uma incentivava a outra, mostrava, colocava na televisão, fazia a criançada fazer exercício junto com a família. Então, isso ajudou bastante também. Só que para fazer em casa, elas precisavam de, né, todas as pessoas precisavam de um direcionamento. Então, a gente criou aí todo um material onde as pessoas recebiam em casa esse tipo de exercício, e a gente foi criando canais, maneiras de que, para fazer com que o exercício pudesse chegar na casa das pessoas e elas pudessem usar materiais simples, como vassoura, cadeiras e tudo mais. Tínhamos grupos onde eram encaminhados também postagens a respeito sobre meditação, como diminuir a ansiedade, que causou, né, uma grande ansiedade, a pandemia, como dançar, como melhorar a postura. Só que tudo isso saiu daqui de Peruíbe e começou a alcançar outros locais e outros países. Então, a pandemia foi muito ruim, mas deu abertura para que muitas pessoas que não faziam antes da atividade começassem a fazer e buscar tipos de exercício. Tanto aqui no Brasil, a gente conseguiu expandir, e para outros países, Bélgica, Angola, até o Japão. E aí, como a gente nunca para de fazer pesquisa também, a gente ia rodando algumas pesquisas no sentido de entender como que essas pessoas faziam, se o que a gente estava fazendo estava sendo bom. E o que a gente descobriu numa pequena pesquisa que a gente fez, que, olha só, quem não fazia não estava conseguindo iniciar sozinho. Então, a gente precisava de uma estratégia, de uma ação dessas pessoas. E mesmo quem fazia precisava de orientação. Então, todo esse material que a gente estava preparando era super importante, porque só falar que exercício é bom e funciona e deixar a pessoa fazer o quê sozinho, de que maneira? Então, ela precisava dessa ajuda. E que mais de 55% das pessoas que faziam exercício, que estavam ali junto com a gente, estavam se sentindo muito felizes. Então, elas estavam conseguindo manter a felicidade, e olha só aqui no cantinho, evitando também, principalmente, a depressão. Porque muitas pessoas acabaram deprimindo também com o isolamento social. Aos poucos, a gente foi voltando e mesclando o online com o presencial, mas o presencial fazia toda a diferença, eles gostavam bastante. E aí, olha só, mesmo com um pequeno retorno, a gente conseguia manter o afastamento, uso de máscara, a gente não deixou de fazer só porque, né, a pandemia estava aí. Não, a gente continua incentivando. E um dado extremamente importante que eu queria passar para vocês é que nenhum dos nossos idosos que faziam parte do nosso grupo, nenhum faleceu. Então, assim, alguns tiveram a Covid e aqueles que tiveram hoje estão com alguma pequena sequela, mas nenhum foi internado gravemente e nenhum deles faleceu. A gente não teve perda de nenhum deles. Nós também fizemos a parte do manifesto criando ações diferentes, né? Vídeos informativos para a gente poder alcançar mais pessoas e entender o que era o manifesto. Então, aqui a gente não faz só ação direta na comunidade, e sim expandir cada vez mais também o manifesto. As ações foram voltando e a gente continua fazendo Outubro Rosa, Novembro Azul e todas as outras ações. Aos poucos a gente já está voltando, está quase que totalmente normalizado aqui, né, no nosso município. Nós aqui fazemos também a inclusão, vocês podem perceber que aqui todas as pessoas são bem-vindas, então a gente tem cadeirante, tem deficiente, tem idoso, a atividade aqui é para todos e eles são multiplicadores. Então a gente vai nas feiras, em locais ao ar livre, entregar panfleto, falar sobre o Agita São Paulo e a importância da atividade física. Então, os próprios alunos são multiplicadores. Nós fizemos uma ação bem interessante também no Dia Mundial da Atividade Física, o ano passado, incentivando eles a dançar, porque a dança
além de, né, produzir serotonina, endorfina, todos aqueles neurotransmissores, vai também contribuir na melhora da dor, da autoestima. Então, a gente fez uma ação bem legal ano passado na rede, né, usando o YouTube, fazendo online. A gente alcançou, na primeira aula, que a gente fez um compêndio aí de 5 aulas ao vivo para ensinar as pessoas, a primeira aula a gente conseguiu quase 2.000 pessoas ao vivo ali, simultaneamente junto com a gente. A Academia da Saúde a gente não está dando mais continuidade, porque com a pandemia ficou fechada, foi depredada e tudo mais, mas a gente não parou. Então, hoje, nós continuamos com um novo parceiro fazendo atividade física, usando um espaço de uma instituição parceira particular, que é uma faculdade, e mesmo assim, os alunos estão sendo conscientizados da faculdade, e eles fazem todo um trabalho na comunidade também, orientando da importância da atividade física, em todas as áreas da saúde. Então, pode ser educador físico, enfermeiro ou fisioterapeuta, todos eles incentivam a prática de atividade física como tratamento e como prevenção. Deixo aqui o meu muito obrigada a toda a equipe e que o ano que vem a gente possa estar junto aí de novo em todos os projetos. Parabéns, doutora Andréia, né, pela belíssima exposição de viver na prática, né, todas essas 12 chamadas para ação, e não é de hoje, não é que o seu município, né, Peruíbe, é um exemplo. Muito obrigado. Eu gostaria agora de chamar Ricardo Burato Dias, que é o interlocutor do Agita na Diretoria Regional de Saúde de Araçatuba, onde coordena as ações em mais de 30 cidades. Então, Ricardo, muito bem-vindo aí ao nosso grupo. Boa tarde a todos, os que estão presentes aqui na sessão ou mesmo online. Como o Dr. Bramante bem apresentou, eu sou um dos interlocutores de regionais de saúde pelo Departamento Regional de Saúde de Araçatuba. A nossa região de saúde ela é composta por 40 municípios, localizada na região noroeste do estado de São Paulo, em torno de 800 mil habitantes. A nossa região de saúde ela é composta por 3 regiões de CIR, Comissão Intergestores Regionais. Antes de mais nada, quando o manifesto foi idealizado, lançado, foi em 2020, né, no simpósio. E foi bem nesse período também que ocorreram as eleições municipais. Então, a gente também teve essa situação, né, de novos gestores, né, sendo municipais, né, nas nossas regiões. Tivemos uma renovação de 55% dos prefeitos, e, diante disso, a gente precisou, primeiramente, disseminar para esses novos prefeitos e gestores municipais o programa Agita São Paulo. Então, primeiramente, a gente precisou fazer aquela renovação da Carta de São Paulo sobre exercício à saúde, no qual a gente procurou mostrar para esse gestor de saúde o compromisso dele, né, no combate ao sedentarismo e também em relação ao aumento do nível de atividade física da população daquele município, da nossa região. Então, a gente buscou, primeiramente, engajar esses gestores, no qual eles definiam sempre um interlocutor municipal de saúde, né, e a partir de então que a gente começou realmente a disseminar as ações do manifesto, né, para esses gestores e para esses interlocutores municipais. Procuramos estar presentes nos diversos espaços, né, dentro do Departamento Regional de Saúde, nas diversas comissões. Uma delas era o COI regional do COVID, né, que é o Centro de Operações de Emergência do COVID, no qual ocorriam reuniões semanais, e dentro dessas reuniões a gente procurava sempre levar as ações do programa Agita São Paulo e do manifesto, né, no qual a gente teve presente em diversas reuniões desse COI regional, alguns dos professores aqui do Celafisc, o Dr. Victor, o professor Maurício, e outros professores também que estiveram presentes nessas reuniões do próprio COI regional. A gente também procurou estar presente nas reuniões das comissões intergestores regionais, né, na CIR, e dentro dessa CIR a gente também teve oportunidade dos outros professores estarem presentes nas reuniões. O professor Luiz, o professor Rafael, o professor Victor e o professor Pedro, né, em alguns momentos sempre participando e contribuindo para mostrar a importância desse manifesto e das ações do próprio programa Agita São Paulo.
E a gente também, né, diante do manifesto, né, em seguida, a gente procurou, né, mostrar para eles a importância de ser protagonista também em um dos itens, né, que foi a proposta do programa. Alguns municípios da nossa região acabaram sendo protagonistas, vêm sendo protagonistas mais que uma ação, assim como o Peruíbe. Na nossa região também a gente tem 2 municípios que já é uma política pública, o programa Agita São Paulo, né, no município de Piacatu desde 2008 e o município de Brejo Alegre desde 2018. Então, alguns dos itens eles têm procurado trabalhar do manifesto na nossa região de saúde. Não foi fácil, né, essa adesão ao manifesto. Né, alguns municípios a gente teve muito mais dificuldade. Alguns municípios a gente precisou uma equipe do representante do Programa Agita São Paulo, a interlocutora da nutrição, da promoção da saúde. A gente esteve presente em alguns desses municípios para procurar mostrar claramente qual a importância e o impacto que teria o Programa Agita São Paulo e a adesão ao manifesto. Muitos deles fizeram adesão ao manifesto, mas até então não estava sendo protagonista nas ações. Então, a gente procurou estar presente. A gente teve um município, inclusive, que já era aquele momento, que já estava mais algumas ações já liberadas, né, dentro do Estado de São Paulo para implementar, né, as ações já de retomada das atividades. E teve um gestor municipal, inclusive, que falou, não, ainda por enquanto é lei. A gente falou, não, gestor, prefeito. Na verdade, foi com o prefeito, né? E já tem essa possibilidade de retomar essas atividades na prática, né? Com todo o cuidado, com os protocolos. Aí ele falou assim, não, mas existe uma lei. Eu falei, não, prefeito, não tem mais essa lei, já foi revogada. Aí ele falou assim, existe sim uma lei minha, uma lei que eu criei. Só que a partir de então a gente explicou para ele, inclusive a interlocutora do programa é a vice-prefeita, é uma fisioterapeuta, e a partir de então, no mês seguinte, ele já começou a liberar as atividades, participar das atividades, e aí a gente conseguiu entender que realmente a gente às vezes precisava estar presente em alguns municípios, e a gente fez dessa forma, né, para procurar disseminar e implementar essas ações do manifesto do pós-Covid. Acredito que é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Era uma contribuição rápida e, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Agradeço. Muito obrigado, Ricardo. Realmente é uma função difícil, troca de mandatos, né, na prefeitura, então é um trabalho muito importante, né? Como coordenador dessa sessão, volto a agradecer a todos que atuaram na criação do manifesto e já fizeram aqui suas apresentações. Agradeço à família Selafisques e a todos que assistiram neste momento. Ao encerrar o fórum do Manifesto de Promoção da Atividade Física no Pós-Covid, após a destacada apresentação de sua história desde o seu início e o seu desenrolar ao longo de 2 anos e meio, passo a fazer as minhas considerações finais. Recordando, ao longo desse tempo, um grupo de pesquisadores e profissionais da área se reuniu quinzenalmente para traçar uma estratégia de formulação, apresentação, disseminação e mensuração de possíveis impactos de sua adoção na prática. Como foi dito pelo professor Luiz, na sua parte introdutória dessa apresentação, em agosto de 2020, a convite do Dr. Vitor Matsudo, presidente e coordenador científico do Selafisques, formamos um grupo, pouco mais de 10 pessoas, com a meta de apresentar em outubro daquele ano um manifesto internacional para a promoção da atividade física no pós-Covid-19, uma urgência para a chamada de ação. Isso aconteceu durante a 43ª edição do Simpósio Internacional de Ciências e Esportes. Nossa tarefa foi de elaborar um plano de ação dividido em ciclos de curto, médio e longo prazos, com duração aproximada de 1 ano cada, dentro de uma visão de uma espiral. A partir dessa apresentação pública em 2020, muitas ações foram desenvolvidas ao longo do 2º ciclo entre as edições do simpósio, na busca de adesão de pessoas e organizações, tanto do Brasil como no exterior, ao manifesto, quando superamos a marca de 600 aderentes. Muitas ações foram levadas a cabo nesse 2º ciclo, com destaque para o estreitamento da comunicação,
com aqueles que aderiram ao manifesto através de boletins informativos regulares e a oferta de seminários temáticos nas chamadas para ação, com foco no processo de sensibilização, visando a mobilização dessas pessoas e organizações que assinaram o referido documento, buscando transformá-los de aderentes em protagonistas. Ao chegar ao final desse segundo ciclo, durante a 44ª edição do simpósio, no ano passado, organizamos uma sessão como esta, quando pudemos retratar os avanços dos estudos desenvolvidos a partir da pandemia da Covid-19, que ainda estava em pleno vapor. No novo ciclo deste ano, decidimos focar mais nas mídias sociais, gerando 2 novos, chamamos assim, entre aspas, produtos, os podcasts temáticos, acompanhados de textos, os quais tornaram um e-book, com todo o referencial teórico, o qual vale muito a pena conhecer. Vale também a pena destacar que esse grupo continua mobilizado para um novo ciclo de trabalhos, provavelmente transitando do impacto da Covid-19 na promoção das atividades físicas para um novo universo de conteúdos, os quais esperamos poder compartilhar com todos aqui presentes na 46ª edição do Simpósio de 2023. Agradeço a oportunidade de ter participado desse extraordinário grupo de estudiosos, dando a minha contribuição especialmente no campo do planejamento estratégico de sua formulação, apresentação e disseminação, cada vez mais comprometido nos impactos de adoção de uma vida mais ativa, que nos leva ainda a combater, né, esse tempo de sindemia, né, essa conjunção de vários fatores que temos passado, não só no Brasil, mas fora dele. Então, com essas palavras, eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês e peço que continuem assistindo o nosso simpósio. Uma ótima tarde e até a próxima. Podemos abrir as câmeras para as despedidas? Pois não, comandante. Oh, brilhante, chefe. Excelente fecho. Eu vou falar, viu? A gente dá nó em pingo d'água. Oh, legal. Legal, gente. Tchau, gente. Se Uma cuidem, satisfação fiquem estar com bem. todos Parabéns vocês. a todos. É muito grande. Valeu, pessoal. Tchau. Parabéns a Ótimo. todos aí. Foi muito bom. Parabéns. Privilégio. Valeu. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Um Parabéns. abração. Tchau. Tchau, Martim. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Tchau.